graça e muita paz. Seguimos debruçados sobre o Evangelho de João, aprendendo juntos a prática do amor. A proposta de meditarmos juntos sobre a prática do amor ensinada por Jesus é mais do que uma reflexão abstrata no campo das ideias. Trata-se de uma busca, da busca de uma agenda, da construção de uma proposta, de um programa para encontrar unidade na missão e no serviço que Jesus exemplifica. Estamos vivendo dias de enorme polarização ideológica, com reflexos na esfera religiosa, com embate de opiniões antagônicas, afetando o ambiente das comunidades. Refletir na prática do amor é procurar uma ética comum, é buscar uma pauta de unidade onde percebemos as necessidades que estão à nossa volta e aceitamos o chamado para nos dispormos a servir juntos na proposta de abençoar o próximo. O Evangelho de João está organizado em 2 grandes blocos. O chamado Livro dos Sinais, que vai dos capítulos 1 até o 12, e que narra os 7 grandes sinais de Jesus, pelos quais ele se deu a conhecer como Filho de Deus, Messias, Senhor e Salvador do mundo. O Livro dos Sinais conta o ministério público de Jesus nas regiões da Galileia, ao norte, da Samaria, no centro do território de Israel, e da Judéia ao sul, onde fica localizada a cidade de Jerusalém. Encerramos o estudo dos livros dos sinais e hoje iniciamos o estudo do chamado Livro da Glória, o segundo bloco, que vai dos capítulos 13 ao 21 do Evangelho de João. O bloco chamado Livro da Glória tem 2 partes. A primeira trata da reunião privada de Jesus com seus discípulos e a segunda parte da sua paixão, morte e ressurreição. Depois de 3 anos de ensino público, apresentando-se como o Messias, o ungido, Cristo, o prometido por Deus por meio dos profetas, ficou claro que a liderança dos judeus e a maioria dos israelitas rejeitava Jesus. Veio para os seus e os seus o rejeitaram. Jesus, então, às vésperas da sua morte, reúne o grupo, a comunidade dos seus seguidores, daqueles que haviam crido na sua mensagem, aderido à sua pessoa, para as instruções finais, para as conversas de despedida, já que a sua morte era iminente. O evangelista João, que assistiu presencialmente aos fatos que narra, escreve: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e que iria para o Pai, esse é o contexto. É nesse contexto da paixão de Cristo, a sua morte, que Jesus reúne a sua comunidade de discípulos para transmitir-lhes as comunicações finais antes da sua partida, seus últimos pensamentos e as orientações para a caminhada que a igreja deveria observar doravante. Essa reunião tem o DNA que caracteriza uma verdadeira igreja de Jesus em todos os tempos. Toda igreja verdadeira de Jesus se reúne primeiro ao redor de Jesus, não em torno de outras figuras. Segundo, ao redor da mesa da comunhão, para celebrar a nova aliança e fazer memória de Jesus. Terceiro, para ouvir a palavra de Jesus. E quarto, para reproduzir e dar continuidade ao serviço e à missão de Jesus. Vamos aprofundar nessa 4ª marca que identifica uma igreja verdadeira de Jesus, que é a continuidade do serviço de Jesus, a prática do amor, demonstrada na conhecidíssima história do lava-pés. Consideraremos 3 princípios que nutrem, que inspiram a prática do amor. O primeiro princípio, a humildade de Jesus. Jesus havia pedido aos seus discípulos para organizar um jantar especial de Páscoa, segundo os costumes judaicos. Os discípulos, por alguma razão, esqueceram ou não providenciaram um ajudante para fazer o serviço de lavar os pés, tão necessário para dar conforto aos convidados depois de um dia de atividades, de caminhada nas ruas empoeiradas de Jerusalém. Naqueles dias, os discípulos já vinham discutindo
quem entre eles seria o maior, o principal. 2 deles, inclusive, já haviam solicitado sentar-se um à direita, outro à esquerda de Jesus por ocasião do estabelecimento do reino de Deus, que imaginavam que que aconteceria logo. Segundo o relato paralelo do Evangelho de Lucas, essa discussão, a disputa de quem seria o maioral entre os discípulos, voltou à tona por ocasião desse jantar. Naturalmente, os discípulos perceberam a falta de alguém para lavar os pés dos convivas. Porém, nenhum deles se dispôs para fazer o serviço de higiene e hospitalidade necessários naquela ocasião. Jesus então aproveitou aquela circunstância, a situação da falta de um ajudante para lavar os pés, para ministrar tanto aos pés dos discípulos, mas também aos seus corações, ensinando-lhes uma lição essencial, tanto para a vida pessoal de cada um deles, mas especialmente importante para a vida comunitária da igreja que Jesus estava estabelecendo. Jesus estava plenamente consciente de quem era, da sua dignidade. Jesus sabia que o Pai o havia colocado acima de todas as coisas, que todas as coisas estavam debaixo do seu poder, e que ele viera de Deus e estava voltando para Deus. E tinha perfeita compreensão do seu lugar de fala. Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou, assim disse Jesus. No entanto, apesar da sua condição de Senhor e Mestre, muito além do que os discípulos compreendiam naquele momento, Jesus humildemente deixou o seu lugar, tirou a capa, colocou uma toalha na cintura, pegou uma bacia com água e passou a lavar o pé dos seus discípulos, incluindo Judas, que o trairia, e Pedro, que o negaria, e aqueles que buscavam ser os principais, e todos os demais que também o abandonariam. Paulo destaca que a humildade de Jesus deve inspirar a nossa atitude interior, anulando o nosso desejo de superioridade, de vanglória e de dominação. Ele escreveu assim numa das suas cartas: humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cuide não somente dos seus interesses. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus a algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. A nossa maior dificuldade para servir é o nosso ego inflado, inchado, expandido, inflamado. O coração humano é cheio de comparação, talvez por se sentir inferior e vazio, de competição para se mostrar superior, porque fica doído quando outros recebem glória, de orgulho, de busca de poder e afirmação. Foi o ego inflado, distendido, que impediu aqueles discípulos de se levantarem e terem a iniciativa de lavar os pés uns dos outros. O orgulho trava a pessoa de assumir serviços básicos para atender às necessidades comuns das outras pessoas. Porém, pessoas bem resolvidas, que sabem que são amadas pelo Pai, que compreendem o seu lugar no corpo de Cristo, que entendem a sua vocação no projeto de Deus, que conhecem as realidades maravilhosas das promessas divinas, são libertadas do seu ego doentio para humildemente servir e atender às necessidades que surgem no seu entorno e no caminho pelo qual passam. A grandeza de uma pessoa, a verdadeira grandeza, se revela quando esta serve de modo abnegado. O segundo princípio, o amor de Jesus. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou então, noutra forma de traduzir a belíssima expressão do original grego, mostrou-lhes que os amava perfeitamente. É isso. Jesus nos ama perfeitamente. Assim como Deus ama o mundo todo ao máximo, a ponto de dar seu Filho, para que todo aquele, qualquer um que nele confiar, que nele crer, tenha, experimente a vida eterna.
Quando refletimos nas dimensões do amor de Jesus, devemos considerar a expressão amou-os até o fim. E essa expressão não diz respeito apenas à duração do amor de Jesus, mas refere-se à plenitude do amor que Jesus manifestou. Amor que vai até o limite extremo de dar a sua vida pelos que confiam nele. Mas como Jesus amou os que aderiram a ele? Como fica evidente, como é evidenciado esse amor? Jesus demonstrou seu amor quando tornou-se carne e viveu entre nós. Ou seja, Deus em Cristo virou gente e entrou na nossa história, assumiu a nossa condição humana. Jesus revelou seu amor à medida que foi anunciando o Evangelho, as boas notícias de Deus para todos, chamando e acolhendo os discípulos que o seguiam, inclusive gente marginalizada e desprezada. Jesus deixou claro seu amor quando curou enfermos, quando alimentou as multidões, quando ressuscitou Lázaro. Tudo isso sinais da sua graça que expressam o seu amor, a sua disposição de ajudar e de socorrer. Jesus evidenciou seu amor quando, após a multiplicação dos pães, protegeu seus discípulos de se envolverem com o equivocado projeto de fazê-lo rei em termos humanos, segundo os moldes e sistemas políticos desse mundo. Jesus não queria que os seus discípulos misturassem o reino de Deus com os projetos partidários e ideológicos desse mundo. Jesus mesmo declarou que o ato de lavar os pés era um serviço de expressão e de amor que evidenciava o seu amor por eles. Lavar os pés teve uma significação simbólica maior que o ato da lavagem dos pés em si. Significou a entrega, a autodoação de Jesus em favor dos seus seguidores. Simbolizou a comunhão recíproca que ele mantinha com os seus discípulos. Jesus também disse que como o Pai amava, assim ele amava os seus. E esse amor de Jesus não se resumia à esfera afetiva, emocional, sentimental, mas se traduzia em dar a sua vida pelos seus amigos. O amor de Jesus pelos seus seguidores se manifestou de múltiplas formas, tanto nos ensinos que partilhou, como nas maravilhosas promessas que anunciou e cumpriu. Se manifestou na oração, na intercessão pelos seus discípulos de todas as épocas, pelo encorajamento que ministrou aos seus seguidores que estavam escondidos, com medo e desanimados depois da sua crucificação. Se manifestou no perdão que comunicou depois da ressurreição aos seus discípulos que haviam falhado, traído, negado, que agiram grosseiramente com ele. O amor, enfim, supera tudo para ver o bem, ver restaurados por inteiro aqueles que são amados. Assim é o amor de Jesus, que vai muito além da lógica humana, da nossa compreensão, que é o amor na prática, amor que se revela no serviço, amor que não busca o poder e prestígio, que é incondicional, que se dirige a todos, inclusive aqueles que se portam de maneira indigna. É amor incondicional, gratuito, não baseado em mérito. E é essa experiência do amor de Deus que tocou aqueles pés e que toca o nosso coração também, que nos quebranta, que nos transforma. Só podemos amar porque Ele nos amou primeiro, porque muito mais que conceitualmente, experimentamos existencialmente o amor de Deus em cada um de nós. A partir do convívio e seguimento de Jesus, vamos aprender a olhar para as pessoas como Ele olhava, a ser sensível com as suas necessidades, como Ele era sensível, a ter iniciativa e proatividade, a mesma que Ele tinha para ajudar e servir o próximo, a deixar o que consideramos a nossa posição de grandeza, status social, para socorrer e apoiar aos que nos cercam, em termos bem concretos e históricos, sem uma idealização escapista da realidade. Um terceiro princípio é o exemplo de Jesus. Jesus perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? E em seguida lhes deu uma instrução:
Se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Jesus ensinou a prática do amor que se traduz em serviço, tanto por meio de palavras e declarações de ensino, como por meio dos seus atos. Sua vida foi sua mensagem. Ele mesmo foi o exemplo, o protótipo, o paradigma, a medida do seu sermão, daquilo que queria comunicar. O seu exemplo é uma chave de leitura, uma chave hermenêutica para o discípulo, para nos guiar na vida, para nos ajudar nas decisões éticas. Façam como eu lhes fiz. Os discípulos precisavam compreender que aderir a Jesus é aderir a uma nova mentalidade, a uma nova lógica, a uma perspectiva diferente de viver. Não mais baseada em si mesmo, como centro e medida de todas as coisas. Os discípulos foram chamados a um reino de amor, para aprender a uma cultura de amor e para desenvolver a civilização do amor. A experiência do amor de Jesus redimensiona a dinâmica, a forma, o modo de nos relacionarmos uns com os outros. Ao invés de esperar ser servido, somos inspirados a servir e cuidar uns dos outros. É uma comunidade de serviço mútuo. É a comunidade dos que experimentaram a graça e o perdão divino, que aprendem a ser amáveis, ser graciosos e ser perdoadores uns com os outros. Ser fiel a Jesus, tê-lo como Senhor e Mestre, é sujeitar o nosso orgulho, é colocar o orgulho de lado para abençoar os outros, é agir para minimizar as necessidades dos outros e servir para apoiá-los. Seguidores de Jesus e igrejas que não se exercitam na humildade, no amor, no serviço, ou perderam de vista quem é Jesus, o Senhor e Mestre, que lava os pés e pararam de considerar quem Ele é. Considere então quais são os pés que precisam ser lavados no seu contexto familiar, na sua vizinhança, no ambiente da sua igreja. As necessidades são muitas. Que o Senhor nos ajude a ser sensíveis, a deixar de lado a posição que temos e arregaçar as mangas para cuidar das necessidades que há à nossa volta. A promessa de Jesus é que descobriremos, que experimentaremos uma felicidade profunda, uma realização existencial completa, quando conhecermos e compreendermos esses princípios e os praticarmos diligentemente em nossas vidas. Agora vocês sabem estas coisas. Felizes, bem-aventurados serão se as praticarem. Oro para que o Senhor ilumine a sua mente, encha o seu coração com o Espírito Santo, para que você ame e abençoe a todos que estão à sua volta, como foi a prática de Jesus. Tenha uma ótima e abençoada semana e até o nosso próximo encontro.